Meu irmão, bom dia. Minha irmã, bom dia. Seja muito bem-vindo ao canal Oração Virtual. Estou trazendo aqui para você, nós vamos começar aí partilhar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Vamos fazer a reflexão de algumas palavras. E você pode deixar aí nos comentários alguma coisa que você, uma mensagem, alguma mensagem que você possa trazer para você, que você tenha entendido, tirar alguma reflexão, algo nesse sentido, certo? Vou pegar logo aqui a do ao Kênesis, né? A passagem Kênesis, que é uma passagem que já caminha comigo já há um bom tempo, me trazendo várias mensagens, vários pontos, né, para minha caminhada, tá certo? É que é a passagem aqui de João 3,16, Evangelho de João 3,16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que ele deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma coisa que, antes de eu aprofundar um pouquinho aqui a respeito dessa palavra, deixa eu pegar aqui uma caneta, tá aqui uma caneta, deixa eu pegar aqui um papel, entende? Não, eu vou tentar explicar aqui sem a caneta, tá certo? Você que tem sua Bíblia, e talvez você que tenha a sua Bíblia Marinha de Primeira Viagem, logo aqui no início da Bíblia tem um sumário, ou seja, tem todos os livros da Bíblia. Então, quando a gente fala de capítulo são os números grandes, né? Um exemplo aqui no livro de Josué, ó, não sei se vai dar para você ver, bem legal, ó. Josué 10, os números grandes. E os versículos são os números pequenos. Então quando eu falo capítulo 10, versículo tal, aí, ou seja, você vai lá, no caso aqui, ó, o Josué 10, ele tem até o versículo 43. Por aí você tira, versículo 1, são os números em pequeno. Aí, ou seja, Josué capítulo 10, que é o número grande, que é o número do capítulo, né, do livro de Josué, e o versículo são os números em pequeno. Aí você procura, né? Josué 10, vamos supor, Josué 10, 10, 10. Vamos ver aqui o que diz Josué 10, 10. O Senhor semeou no meio deles o terror diante de Israel, e esses infligiu-lhes uma terrível derrota diante de Gabaon, e persegui-os pelo caminho que sobe a Bet-Eron, batendo-os até Azeca e Maceda. Palavra do Senhor. E uma das coisas que a gente, quando a gente fala, né, palavra do Senhor são os livros, né? São os livros, são os profetas, Isaías, Jeremias, e os evangelistas são palavra da salvação, ou seja, que é direcionada ao próprio Cristo. É o próprio Cristo que falou, entende? E os evangelistas apenas transcreveram aquelas palavras de Jesus. Aí por isso que a gente diz palavra da salvação. Tem essa diferença, tá certo? Então eu acho que deu aí para dar uma esclarecida, né? Uma pequena esclarecida o que são os capítulos e o que são os versículos, tá certo? Vamos voltar lá para a passagem. João 3,16, né? Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho único. Essa passagem aqui, ela retrata a vinda de Jesus ao seio da humanidade, ou seja, ao meio de nós, né? No começozinho do Evangelho de João, se você procurar aqui, ó, no começo logo, no capítulo 1, logo no comecinho, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, quem é o verbo? O verbo é Jesus, o verbo é a palavra.
o verbo, né, é como a gente diz, né, é como a gente fala no sentido figurado, né, conjuga o verbo aqui dessa palavra, né, da palavra amar, eu amo, tu ama, ou seja, o verbo é a palavra, o verbo é Deus, o verbo é o Cristo, o verbo é o próprio Espírito Santo. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Nele havia vida e a vida era a luz. O que eu quero pegar aqui é a passagem, é o ponto que ele diz que no princípio era o verbo, né? Que no princípio era a palavra. E a palavra se fez homem, ou seja, a palavra se fez uma pessoa. No princípio era apenas a palavra, era apenas a voz de Deus, a palavra, a voz de Deus falando com a humanidade. Por que eu estou colocando isso? Para justamente retratar essa passagem de que Deus ele envia a palavra até nós, ou seja, ele envia a palavra até nós no ventre de Maria, e essa palavra ela se torna um ser, ela se torna um ser, não que ela já não era antes, era de uma certa forma Deus, ou seja, Jesus ele já era um ser de luz, era um ser, não que ele deixou de ser, né? Entenda isso, eu estou colocando que ele era, mas não no sentido que ele deixou de ser, não, ele ainda continua sendo esse ser de luz, mas eu digo no sentido de que antes ele era só a citação, ele era só a palavra, ele era só essa comunicação. Quando Deus veio e falou, por exemplo, com Moisés, Moisés ouvia só a voz dele, ele não via Deus, né, em pessoa, vamos dizer assim. Aquela passagem do Êxodo, né, quando os anjos visitam lá Moisés, né? Vamos ver se eu acho aqui essa passagem bem rapidozinho para poder dar essa exemplificação bem legal aí para você. No Êxodo, né? Vamos ver se eu acho aqui, ó, a passagem dos anjos. Ó, Êxodo, intercessão de Moisés pelo povo. Aqui, desejo de ver, né? O desejo de ver a Deus, né? Quando Moisés queria ver Deus, né? Moisés não, Jacó, né? Não, Moisés mesmo, Moisés. Mas tem uma passagem aqui, pai, dos anjos, que Moisés ele recebe a visita de três seres, ou seja, de três pessoas. Espírito Santo no Sinai. Moisés ele recebe, tem até a marcaçãozinha que eu fiz aqui da Trindade. Eu coloco como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Essa passagem que aqui a igreja ela fala que essa passagem é a prefiguração, ou seja, é uma alusão à Santíssima Trindade, ou seja, ele recebe a visita de três seres, ou seja, de três pessoas. E ali Deus dá um entendimento a ele que essas três pessoas é a presença de Deus, é a presença da Trindade, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele recebe a visita desses três seres, né? E ele fala bem direitinho com esses três seres. Eu não vou encontrar não aqui. É em Êxodo, né? Eu tenho quase certeza que é em Êxodo aqui a passagem de Êxodo. Já está em Levítico aqui. Mas aí depois você pode procurar, né? Deixa eu ver se é em Gênesis. Se é em Gênesis. Que aí ele coloca justamente essa questão aí. Ele fala com esses três seres e ele acolhe esses três seres e ele tem certeza que ali é a presença da própria Trindade. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus, se ele o quiser, ele poderia muito bem assumir a forma humana, a forma de um ser.
mas aí ele vem até a humanidade através de um ventre de uma mulher. Mas a questão aqui não é essa, a questão é a vinda do Senhor até nós, né? Ou seja, ele vem, ele ama de tal forma a humanidade, ele ama de tal forma o mundo, né? João 3,16, ó, com efeito de tal modo Deus amou, né, ao mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é essa questão aqui, né, que Deus veio ao mundo através do seu Filho. Ou seja, a palavra que antes era só pronunciada, era só falada, escutava só aquela voz, entende? Moisés escutava só aquela voz quando ele subiu lá no Monte Sinai, que ele entrou lá na sarça ardente. Ele falou com Deus, né? E Deus disse para ele: tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu tá pisando aqui é santo. E aí Deus fala com ele: vai lá resgatar o meu povo. Então era só a voz que Moisés escutava. Tem uma parte lá que Moisés tenta ver Deus, aí Deus diz assim: olha, tu não pode me ver, você não pode me ver, porque se você me ver, automaticamente você vai morrer. Porque a presença de Deus é tão grande, né, é tão belíssima. Ou seja, a presença de Deus é tão belíssima que a humanidade não no sentido de humano, mas no sentido de a humanidade do homem é tão frágil, é tão debilitada que não consegue se manter na presença gloriosa de Deus. Ou seja, Deus ele consome, é como um pequeno escuro ali, que a luz vai se aproximando e aquele escuro automaticamente desaparece. Ou seja, por quê? Porque não tem condição de se manter presente na luz, entende? Não tem condição. Porque a presença de Deus ela é muito gloriosa, ela é muito esplendorosa para poder conter. Aí por isso que Moisés, Deus disse para ele: mas quando eu passar, ele disse, quando eu passar, eu vou colocar a minha mão sobre entre mim e ti, e tu vai ver as minhas costas. Ou seja, tu vai ver, né, só quando eu passei. Ou seja, ele vê só as costas de Deus. Deus permite ele ver só as costas dele, ele não vê a face plena de Deus, tá entendendo? Então é isso, tá certo? Então assim, por isso que eu coloco dessa forma, né? De que antes era só a palavra, era só a palavra. A gente escutava só a palavra, ou seja, como a gente tem agora, né? Aqui eu costumo dizer que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a própria presença de Deus, mas no sentido da palavra, como no tempo lá dos apóstolos, que eles tinham os pergaminhos, ou seja, era só a palavra escrita. No caso, nós aqui é só a palavra escrita, mas de uma certa forma está a presença de Deus, porque essa palavra ela se renova, não se refaz, né? Torna-se outra, não, ela se renova a cada dia, entende? Se você ler um salmo hoje e lê-lo amanhã, com certeza você vai tirar uma outra mensagem, você vai tirar um outro significado. Não, o significado eu digo também que é o mesmo, mas eu digo que você vai tirar uma outra mensagem, tem um entendimento novo daquilo ali que Deus quer lhe dizer, de uma maneira nova, entende? De uma maneira nova. A essência, né? A essência, o néctar, né? O núcleo é o mesmo, entende? É o mesmo. Então é isso, tá certo? Então espero que eu tenha sido aí bem claro com relação já a essa passagem, né, de hoje. João 3, vou deixar aqui na descrição, João 3,16. Deus amou de tal forma. Essa passagem aí, ela retrata o kênose, é o kênose de Deus, ou seja, o doar-se de Deus. Deus se doou para a humanidade, ele se doa, e ele se doa a cada momento, ele se doa a cada instante, tá certo? Então aí um abraço para você. Eu sou Raimundo Oliver, né, o Raimundo Pereira, aqui do canal Oração Virtual. Trago para você essa reflexão aí diária, vou trazer essa reflexão diária aí da palavra de Deus para a gente debater junto, entende? Você pode deixar aqui nos comentários aqui, né, o seu entendimento, as suas colocações a respeito dessa passagem, tá certo? Um abraço, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe, pedindo aí a intercessão de Nossa Senhora
e as misericórdias do Senhor na nossa vida. Depois eu vou trazer aí um vídeo também falando da misericórdia do Senhor, o que eu tenho buscado aí a respeito da misericórdia do Senhor e o que eu vou trazer aí para você aqui no canal Oração Virtual a respeito dessa misericórdia. Então um abraço para você, que Deus abençoe, tudo de bom aí na sua caminhada, tá certo? Que Deus abençoe a você, a sua família, o seu dia a dia, o seu trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus e Nossa Senhora nos abençoe. Amém. Até breve. Até mais.